Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um webinar da C Software Managed Engine, o nosso segundo webinar. O primeiro foi sobre gerenciamento e segurança de endpoints. E hoje estaremos desvendando o gerenciamento de permissão de acesso com estratégias e melhores práticas. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Monique Gonçalves, analista técnica da C Software, especialista no PAN 360. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje com o nosso mestre do PAN. Por favor, se presente, senhor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Abel Lopes, sou especialista na solução PAN 360, analista técnico da C Software, atuo hoje aí no time de serviços, né? E hoje vamos estar aí com vocês em mais um seminário. Então, pessoal, falar um pouquinho da C Software para vocês. A gente que já está, os distribuidores da Managed Engine aqui no Brasil, a gente já está no mercado há mais de 10 anos, né? E atendemos a todos os estados, mais o Distrito Federal, e também com profissionais certificados. E somos a única com suporte em português. E fora a nossa imensa lista de parceiros que nos acompanham nesse decorrer, que a gente vai falar, mostrar um pouquinho. Talvez vocês se encontrem aí nessa imagem. Aqui a gente colocou alguns de vocês, né? Porque não caberia todo mundo, né, Abel? Com certeza, se a gente fosse falar dos nossos clientes, hoje a gente ficava o dia todo só por conta disso. Sei Sim. como Ative, Unimed, né? Bradesco, KPMG, JBS, e sim, claro, a gente não conseguiu colocar todos aí porque realmente não Mais de 1.000 caberia. clientes, né? Com certeza, é um grande número, né? Então, Isso aí. pessoal, falando então um pouquinho para vocês, né, da Managed Engine. A Managed Engine hoje ela é uma divisão da Zorro Corp, uma empresa que atua há mais de 20 anos na área de desenvolvimento de soluções para TI. Então, a Zorro Corp hoje, uma empresa hoje, uma das maiores empresas, na verdade, de capital fechado do globo, né? Que conta aí com mais de 10 mil colaboradores, cerca de 280 mil organizações atendidas hoje por todo o globo, um Um pouco em portfólio aí breve, de né? mais, né, de 80 produtos, Monique, hoje atendendo diversas e diversas áreas, e está presente aí em mais de 190 países, pessoal. Então, assim, uma empresa, sem sombra de dúvida, né, gigantesca. E hoje a gente está aqui, né, vamos falar um pouquinho também da Managed Engine para vocês, trazer um pouco das atuações dela, hoje atuando em diversas áreas, como a parte de gerenciamento de serviços de TI, tendo ali toda a parte de gestão de serviços empresariais, suporte de TI, suporte em MSP, gerenciamento de operações de TI, com toda a parte de monitoramento de infraestrutura, desempenho de aplicações, monitoramento e diagnóstico de desempenho de redes, gerenciamento também de endpoints, tendo ali toda a parte de gestão de endpoints, gerenciamento de dispositivos móveis, de desktops, servidores, enfim, suporte a desktops remotos. Análise avançada de TI, onde a gente tem ali toda a análise de TI de autoatendimento, visualização de dados, inteligência empresarial, toda a parte de gestão, né, de segurança, gerenciamento de segurança em TI, análise comportamental do usuário. Então, as ferramentas conseguem analisar toda a parte comportamental, ter toda uma estrutura baseada em usabilidade. E um pouquinho também, né, sobre o gerenciamento de identidade de acesso, falando um pouquinho sobre governança, sobre administração de identidade, que é justamente, né, o que a nossa fala daqui do seminário de hoje. Monique, vamos falar um pouquinho da nossa agenda de hoje? O Abel falou da nossa estrelinha do dia de hoje. A gente vai dar uma palhinha da nossa agenda. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre gerenciamento de permissões de acesso, sobre phishing, esse perigo invisível da engenharia social e os desafios que a gente encontra para trabalhar sobre essa questão do controle de acesso. E agora eu quero saber de você, Abel. Você confia 100% nos administradores que têm acesso às suas senhas gerenciais? E eu não estou confiando nem em mim ultimamente, quem dirá nos que têm acesso ao administrativo. É difícil, Abel. É É difícil. algo complicado, porque hoje, sem sombra de dúvida, é um perigo iminente, né? Em toda empresa, como se diz, você confia em alguém que quem garante que aquela pessoa não vai te, vamos dizer, entregar toda a segurança da sua empresa. Uma pessoa, às vezes, num momento específico, alguém oferta alguma coisa para ela. E um outro ponto, né, Monique? A gente está falando do elo mais fraco da empresa, o usuário, que é uma É. palavra aí que tem assustado os meios de TI nos últimos anos, em toda a história de TI, na verdade, né? É Então, verdade, Abel, porque como a gente pode
Como o usuário, ele pode ser essa porta de entrada para essa questão de vazamento de credenciais, né? Às vezes, por falta de boas práticas, a gente olha pelo básico, que é o uso de senhas fracas, a falta de reset periódico dessas senhas, o compartilhamento dela em si. Porque, Abel, eu não decoro minhas senhas todas, não. Quantidade de senha que a gente não usa tanta coisa. Imagine as empresas de grande porte com a quantidade de senha e a quantidade de senhas e credenciais com acesso privilegiado a informações confidenciais. Então, a falta de consciência do usuário sobre esses perigos e o impacto que esse vazamento de credencial tem, se a gente olha não só em custo, mas também a nível de credibilidade da empresa, que um vazamento de credenciais com informações tão sensíveis, isso afeta de uma forma catastrófica. Diante desse cenário, a gente tem números, né, Monique? Hoje a Allianz, por exemplo, ela aponta que o prejuízo estimado no globo, só por vazamento de dados, é de cerca de US$ 1 trilhão. Um Um trilhão trilhão. de dólares. Um trilhão. É um número alarmante, assustador, principalmente para gente aí, né, da área de TI. Não, com certeza. E a Tenable indica que 43% dos dados vazados do mundo, acontece no Brasil. Quase metade do vazamento de credenciais do mundo acontece aqui. E a Então, gente nem é a gente o tá- maior polo tecnológico, né? Se a gente for olhar por esse ponto. é algo que o Brasil não deveria estar à frente, né? A gente está ganhando em algo, mas não é algo que a gente queria. Não, Mas, não enfim, é. assim, a gente pega hoje as técnicas mais usadas, né? A técnica de phishing hoje, ela é a causa mais cara de eventos de violação. O custo médio dela é de cerca de 4,9 milhões para as organizações vítimas. Então, quando a gente fala hoje de phishing, por exemplo, as estatísticas de phishing, elas mostram no ano anterior que houveram muitas vítimas, mais de 300 mil vítimas de phishing, com a perca de aproximadamente 50 milhões somente nos Estados Unidos. Somente nos Estados Unidos. A gente acabou de falar que o Brasil Então, detém né? mais de 42% de todo o globo. Se os Estados Unidos tiveram esse valor de perca por phishing, quanto será que o Brasil não teve? Só por phishing. Só por Só. phishing. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, a técnica de phishing, ela é uma técnica que é muito explorada, tá? Porque hoje, sem dúvida, ela envolve o elo mais fraco. É muito mais fácil para mim chegar num usuário, dar ali para ele uma isca específica e conseguir, através dele, ter toda uma gestão, ter todo um acesso dentro da empresa, do que eu ter que quebrar como se diz, toda uma porrada de sistemas ali ultramente seguros, toda uma segurança que foi construída. Então, é Sim. justamente hoje, nesse ponto, que os crackers trabalham, em cima dos usuários, em cima das técnicas de phishing. Que se a gente for olhar esse conceito de cracker, como um cracker trabalha, que o pessoal confunde muito, né? A questão do hacker e um cracker. Um hacker, se a gente for olhar pelo conceito de um hacker ético, ele vai testar as vulnerabilidades de uma empresa para melhorar os sistemas, e um cracker que ele vai querer entrar por um motivo malicioso, né? Por Exato. um intuito não tão interessante, para roubar informações confidenciais. Isso tudo, ele não vai querer derrubar um sistema complexo e milionário muito, como a gente vê nos filmes, né? Até ver aquele cara lá lutando para derrubar, quebrar um código, para conseguir entrar no sistema. Ele vai pelo método mais fácil, pelo método mais barato, que é o usuário. Ele vai olhar, buscar essas vulnerabilidades e tentar, através dela, conseguir essas credenciais. Então, como a gente olha esses pontos de vulnerabilidade, pela questão do phishing por e-mail, pessoal, quantos e-mails a gente recebe, assim, diariamente, com links para clicar, para a gente acessar aquilo ali, com ofertas, umas ofertas são promissoras. O pessoal vive me perguntando, Monique, isso aqui é confiável? Eu falo, gente, a gente tem que aprender Normal. a avaliar muito, porque o usuário é crédulo. É assim, nem todo mundo tem noção do que pode clicar e do que não pode clicar. Às vezes não é por maldade, às vezes ele acha aquilo, a pessoa fica tão eufórica com alguns pontos, que a gente olha essa questão da engenharia social, que a gente olha essa questão dessa manipulação do comportamento, que essa engenharia social é exatamente isso. Eles usam isso para enganar essas pessoas para que elas façam algo que elas não deveriam. Essas técnicas de manipulação e até intimidação para fazer para eles obterem o que eles querem através disso.
Não através do que todo mundo pensa, tô quebrando um código, tô derrubando isso aqui, tô acessando um sistema, mas utilizando o usuário como um ponto de vulnerabilidade. Se a gente olhar até pelo telefone, a gente vê casos, né, meu, Com que ligaram certeza. para A gente grandes tem empresas. aí alguns casos até bem conhecidos, né? Por exemplo, Sim. a gente fala em telefone, pensa hoje o cara simplesmente ligar na sua empresa, falar alguma coisa com você, usar, né, da engenharia social, de alguma coisa que ele conhece, olha, sou fulano de tal, trabalho, trabalhei, preciso de uma senha e tal. E acaba que por telefone, às vezes, a gente passa algumas informações, passam, por exemplo, algumas senhas que vão permitir esse invasor fazer, né, um trabalho ali malicioso. Então, nesse cenário, inclusive, a gente pode destacar algo fundamental, que é a questão do acesso privilegiado. Será Sim. que aquele usuário, será que aquela pessoa, ela deve ter esse acesso? Como que é compartilhado esse acesso? A pessoa hoje ela tem acesso a ler uma senha em texto, que é o que a gente mais vê hoje, né? Aqueles post-its anotados ali, uma Não senha. só texto, né, Abel? É no calendário, é no bloquinho de notas, Excel. E é justamente isso, Monique. Hoje a gente tem que trabalhar, né, tendo o usuário com um acesso específico, ele não dando possibilidade para ele dele estar fazendo algo aí para prejudicar a empresa, não só por algo assim, por um motivo que ele mesmo queira, porque às vezes, como você falou Sim, anteriormente, ele faz algo sem saber o que está fazendo, mas permitindo ali que o invasor consiga ter um acesso, né? Justamente porque ele tem um acesso privilegiado que não deveria ter. com certeza. Aí a gente entra nesse ponto da questão dos desafios, né? Porque se a gente olha na velocidade que tudo está se desenvolvendo e que novos métodos de descobrir credenciais e acessar coisas que não deveriam estão sendo feitas, a gente entra em como que a gente vai trabalhar esses desafios, que é a complexidade, que é como controlar esse controle de acesso a todas as contas do sistema. Porque muitas vezes é humanamente impossível você ter o controle de todas essas credenciais, de como compartilha esses credenciais com esses usuários. Se a gente for olhar pela questão de minimizar os privilégios também, porque a lacuna entre o que esse usuário tem e o que ele deveria ter, às vezes é imensa. Às vezes ele precisa daquele privilégio mínimo para trabalhar. Ele não precisa daquilo tudo, ele não precisa ter acesso àquilo tudo. Às vezes ele nem usa, mas ele deixando vazar essa credencial, isso pode ter um impacto muito, muito grave no final disso tudo. E como é o monitoramento desses acessos privilegiados? Como que monitora isso? A pessoa não tem controle. Ela não tem noção de como controlar tudo e às vezes ela não tem nem a ferramenta necessária para isso, o gerenciamento dessas senhas. Como a gente estava falando. Ah, estou compartilhando com você, Abel, vou mandar uma senha para você no WhatsApp, no e-mail. Vou mandar para você assim. Vou te entregar, vou anotar, vou te entregar um post-it aqui. Se você perder esse papel, você literalmente perdeu sua credencial. Será que tinha que ter Então, esse isso papel, não primeiramente? tem. É algo assim que a gente tem que realmente falar e é isso, o usuário é complicado É o ter essa papel. gestão. É, Abel, então, se a gente for olhar nessa questão de compliance, de auditoria, de regulamentação, é, é um desafio muito grande. E é o que a gente entra na questão da que a gente trouxe todas essas informações sobre os desafios, sobre todos esses problemas e como a gente pode enfrentar esse desafio, né, Abel? Que a gente Isso. traz o problema, a gente traz tudo isso, mas a gente traz a solução para isso também. Exato, a gente não está aqui só para expor o problema, expor o usuário. Não, A solução, então, a gente está com ela aí na mão, né, Monique? A gente veio, né, para trazer o PAN 360, que hoje, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta excelente, uma ferramenta que vai auxiliar as empresas a gerir, a solucionar esses problemas, tendo ali toda a parte de gestão centralizada de recursos, compartilhamento, né, eficiente, com segurança de cada credencial, uma proteção contra ameaças externas, vai dar toda uma visão de auditoria, de conformidade. Então, pensa o seguinte. A gente vai ter ali todo um compartilhamento de acesso, de forma que o usuário vai ter o acesso sem ter acesso a credencial em texto puro. Então, ele vai ter acesso ao dispositivo, ao recurso específico, sem dar acesso à senha. Eu vou ter toda uma proteção por trás para permitir somente aquele usuário, somente aquele acesso específico, não permitindo, por exemplo, que ele
querendo ou não, né, consiga repassar isso para frente, dando Sim. ainda toda uma visão de conformidade, de auditoria. Eu posso saber quem, quando, onde, né, tudo o que aconteceu. E detalhe, Monique, a gente tem que pensar em segurança, a gente tem que pensar, sem sombra de dúvidas, em proteção, mas a gente não pode esquecer em momento nenhum de ter eficiência. Não, Porque, com certeza. A gente não tem tempo para isso, né, Abel? com certeza, pensa uma empresa com 10 mil colaboradores, onde o cara tem que ter ali, tudo que ele for logar, é uma senha que é três papelzinhos. Um tá na mão do gerente, um do coordenador e uma dele. Aí na hora H, eles têm que somar as duas para fazer isso aí e fazer a coisa acontecer. Cadê a É a eficiência do proteção, processo? mas tem que ter a questão da Exato. eficiência nisso também. A gente fala muito dessa questão da facilidade dessas configurações, porque a gente pensa nesse gerenciamento dos recursos mesmo. Porque tudo que tem uma credencial de autenticação é um recurso, né? Ele pode ser utilizado, a gente pode gerenciar ele através daquilo ali, através de acesso seguro com conexões criptografadas. Isso não vai ser algo solto, algo aberto, com margem de vulnerabilidade. A gente olha também pelo ponto de que a questão do que a gente sempre fala do acesso privilegiado, essa lacuna de funções. O porquê que um usuário comum tem uma função super admin. Então, quando a gente consegue granular essas funções a nível do que cada um precisa ter acesso, se eu não preciso ter mais acesso do que isso, a gente consegue ter um controle muito maior sobre isso, até por, como a gente fala a nível de ameaças internas e externas, no caso, né, Abel? E a gente fala sobre toda essa questão dessa proteção dessa, dessas credenciais de acesso mesmo. Como que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais segura? E tendo isso em mente, né, Monique, a gente fala um pouquinho sobre essa gestão. Como que a gente vai fazer essa gestão, né? Tendo em mente todo o acesso restrito a contas privilegiadas, tendo todo um controle baseado em função. Então, o que que cada usuário realmente deve ter, né? O que que aquele usuário hoje ele tem que ter de acesso, mas amanhã ele não pode ter. Então, a gente vai ter toda a parte de gestão de acesso baseado em funções específicas. A gente tem toda uma automação do fluxo de trabalho. Então, pensa um fluxo automatizado, pensa ali todo um compartilhamento automatizado, com base no que o usuário realmente deve ter acesso, né? Todo um gerenciamento de senhas e reset de senhas. A gente está falando em compartilhamento, a gente está falando em conformidade, a gente não pode deixar de lado a parte de rotação dessas senhas. É algo que É o hoje já é básico. explícito e é exigido por conformidades de mercado hoje. Tudo isso tendo auditoria, tendo gravação de sessão, tendo conformidade de mercado. Algo que vai trazer para as empresas aí toda uma comodidade, toda uma vantagem, né, perante o mercado atual. Com certeza. E quando a gente fala de tudo, eu falei muito sobre senha, muito sobre como que a gente compartilha essa senha. O PAN ele traz muito isso, ele agrega muito isso, que além de todo o controle do acesso privilegiado, a gente tem a questão desse cofre de senhas, que a gente tem o controle de todas essas senhas, e o escalonamento de privilégios de just-in-time, que a gente olha dessa questão de dar somente ao usuário privilégio mínimo para que ele possa trabalhar e elevar conforme seja necessário. Porque ele tem privilégio mínimo, mas caso a gente precise elevar por um período específico, a gente consegue elevar e rescindir esse acesso. Então, eu acho isso muito válido e muito importante. Tanto quanto o monitoramento de sessão. A gente sempre fica preocupado, o que a pessoa está acessando, o que ela está fazendo. Não tem uma auditoria por trás disso. A gente tem essa questão do monitoramento de sessão também, tem a questão da segurança dessas credenciais, que a gente pode fornecer somente o acesso ou não, varia de cada cotidiano, de cada das empresas, e também a comunidade de ter um lugar centralizado para gerenciar as questões de chaves, SSH e o gerenciamento de certificados, né, Abel? Com certeza. E falando sobre isso ainda, a gente tem muitos números, né, muitas formas ainda de ter outros pontos dentro da solução. Exemplo, hoje a gente tem várias integrações também junto ao PAN que nos agregam ainda mais além da segurança. A gente tem Sim. integração hoje com o sistema de tickets. Então, ali dentro mesmo, eu consigo, quando o usuário pedir um acesso, integrado ao meu sistema de tickets, o meu técnico já receber aquilo ali como um ticket, fazer o trabalho e ter tudo aquilo ali registrado. A A gente tem toda a facilidade, parte né? de ação, oi? É Toda, facilidade, né, Abel? sem sombra de dúvidas. A gente tem hoje toda a parte também de proteção DevOps, parte de relatórios. Então, assim, nossa, Abel, vou ter que criar relatório, cara.
tem muita coisa que já está, muita coisa não, a maioria dos relatórios eles já estão prontos. Relatórios de conformidade, por exemplo. Então a gente tem ali dentro relatórios de conformidade ISO 27001, controle 9.1, 9.2, todos os controles que, diante da ferramenta, diante do que ela traz, já te traz toda uma conformidade, todo um relatório de conformidade sobre o seu parque. A gente tem ainda a parte de correlação de eventos, onde a solução consegue ali identificar algumas situações, comportamentos de usuários. Então, pensa o seguinte, Monique, pensa que hoje você tem um comportamento perante a ferramenta. E por acaso aconteceu de você, sei lá, alguém conseguiu o seu acesso, não sei como ainda, né? Mas toda a sua senha, seu MFA, tá com IP permitido, tá com exatamente tudo que a segurança exige, É, mas ele tá fora do seu comportamento usual. Ele não tá no horário que você geralmente usa, ele não tá usando os recursos que geralmente você usa, o acesso dele vai ser revogado. então Então ele a não ferramenta trabalha só com recurso, né, Abel? Ele trabalha com o comportamento do usuário também. Então, essa correlação de eventos junto à análise comportamental do usuário, a ferramenta tem inteligência suficiente para entender que aquele usuário não tem aquele comportamento, que aquele ali pode não ser aquele usuário. Então, por precaução, né, por segurança, ela vai revogar um acesso, ela vai fazer ali algo voltado, né, para a segurança dessa organização. Então, eu acho isso muito interessante. A gente falou toda essa questão de gestão de acessos, né, Abel? Vamos ver isso na prática? Porque a gente falou muito, mas é Ah, interessante a né? gente mostrar como isso funciona. A gente precisa mostrar na prática como que é tudo isso. Então, vamos lá, Sim, pessoal. sim. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos ver isso na prática agora. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, do PAN, aqui a gente tem a nossa estrutura inicial, um resumo de informações, né? Essa é uma visão de administrador. Então, esse usuário que eu estou aqui é o máximo de acesso, né, dentro da solução, onde eu tenho aqui alguns resumos e a gente vai começar agora a falar sobre um pouquinho do compartilhamento, né? Ah, a gente falou sobre o usuário compartilhando senhas, né, tendo acesso à senha. Então, pensa o seguinte cenário. Eu tenho um laboratório, eu tenho uma máquina e eu preciso fornecer um acesso para um terceiro. Que seja um Sim. terceiro, que seja um colaborador, eu preciso fornecer o acesso para ele fazer um trabalho, uma atualização naquele server. Qual que seria a praxe hoje, né? Eu iria dar um acesso que seja na VPN, um usuário e senha para ele, no qual ele vai fazer um RDP ali dentro para aquela máquina específica. De cara, eu já forneci credencial em texto para o cara, credencial que pode ser E usado por outra pessoa. pode compartilhar. E a verificação, como que isso está acontecendo, né? Como que a gente vai acompanhar se ele não mexeu em outras coisas? Então, eu vou dar até a visão de um usuário. Vamos dizer que é o terceiro, forneci, criei ali um acesso para ele dentro do meu PAN e eu vou simplesmente, deixa eu logar com o usuário final. Essa é a visão do meu usuário final perante a ferramenta. Ou Ele seja, não tem nada. um acesso. Ele tem acesso ao que for compartilhado, liberado para ele e ao cofre pessoal. Ou seja, ele vai ter um É o cofre poder. pessoal para armazenar o que for o que for dele ali, um e-mail, uma conta, um contato que seja que ele tem, uma conta de um e-mail, de um site, de uma aplicação, enfim, algo pessoal dele. Então, como que eu faria para compartilhar um acesso que seja de um lab, é, quando eu quiser fazer esse compartilhamento? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, o meu Lab 1, que é um Windows, né, um Windows Server, e vou compartilhar ele com o meu usuário para a gente ver como exemplo, né? Então, fiz o compartilhamento, é algo bem instantâneo, inclusive. A gente já tem do lado de cá, É, certo? é bem rápido. É muito Sim, é interessante que é muito algo rápido isso. pensando usabilidade, algo que a gente falou, a gente não pode perder usabilidade em momento algum. Não. Então, vamos lá. Meu Lab 1. Compartilhei com ele, no qual a conta administrator ali. E detalhe, Monique, Cadê a ele não senha, tem Bel? acesso. Ele não Ele vai ver, copia, ele não vai ter acesso. visualiza. Não copia, não visualiza, ele não tem acesso à senha. Eu compartilho o acesso e não a senha, certo? Então, é algo interessante por isso, porque a gente nunca vai passar a senha para um usuário. E como ele vai conectar se ele não tem acesso à senha? Aí está o X da questão.
Como que esse usuário faz um RDP se ele não tem a senha? Simples, por dentro da própria solução. Então, o RDP, o SSH, a conexão com o banco de dados SQL é toda feita por dentro da solução. Quem vai fazer tudo isso é a solução. Então, por exemplo, E esse pop-up aí? vamos lá. Primeiramente, Monique, isso aqui não é perfumaria, tá? Esse pop-up falando assim, aviso, sua sessão será gravada e poderá ser usada em auditorias futuras. Isso aqui, na verdade, foi eu que coloquei essa informação, inclusive. Ela é personalizável, eu posso mudar, eu posso colocar ou não colocar, mas deixo claro, a nossa legislação hoje, ela diz que todo usuário, né, que vai ser gravado, que vai ser auditado, ele tem que ter ciência disso. Então, Sim. não é simplesmente por colocar ali. Se eu tiver uma gravação de usuário fazendo algo ilícito ou algo nesse sentido, se ele no momento ali não tiver consciência que isso está acontecendo, que essa gravação está acontecendo, Se ele eu não alegar isso, posso. né? Exatamente. Então, assim, a ferramenta já me traz essa conformidade, certo? Ele tá E gravando, né, Bel? coisa importantíssima. A gente falou de auditoria. Então, pensa o seguinte cenário. Esse cara aqui, ele vai fazer alguma ação. Ele vai atualizar um banco de dados, ele vai fazer alguma coisa dentro do meu servidor. Tudo 100% gravado, 100% auditado. Sei dizer quem, quando, onde e visualizar exatamente o que que essa pessoa fez. E outro ponto, Monique. Vamos ressaltar algo importantíssimo, né? Que foi algo que a gente falou, inclusive. Isso é Usa. muito rápido. Cadê o delay? Cadê aquela conexão remota lenta que você vai fazer uma conexão em algumas ferramentas, você clica no ícone, 3 dias depois está lá abrindo. Enquanto está congelando a abertura da tela, seu mouse está num canto e nem sabe o que você está fazendo mais. Então, é algo que eu ressalto, que eu falo sobre a ferramenta. Você não perde usabilidade em momento algum. É a mesma coisa que você está ali dentro do seu Windows fazendo um RDP direto, tá? E tem uma praticidade gigante. Então, Interessante, Rafael. Agora eu quero saber. A gente falou muito em questão de banco de dados, e se isso fosse um recurso crítico? Eu não quero que essa pessoa acesse isso na hora que ela quiser. Eu boa quero que ela pergunta. solicite alguém. Então vamos lá. Esse cara é um banco de dados, eu não quero que esse cara acesse isso a qualquer momento. Está compartilhado com ele. O que que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, fazer um controle granular de acesso, onde eu vou impor mais segurança para esse recurso, fazendo ali todo um controle de acesso, em que eu defino quem são os administradores que vão estar ali por trás desse recurso, posso colocar até exceções à regra que eu vou criar agora, e aqui eu defino as minhas regras. Então, toda vez que aquele cara fosse conectar, eu posso impor que pelo menos X administradores tenham que fazer a aprovação para ele chegar naquele recurso. Eu posso impor que toda vez que ele fosse conectar, ele tem que dar um motivo. Por que que ele está se conectando ali? Lembra, auditoria. Então a gente precisa saber em cada cenário, em cada conexão, o que que aquele cara vai fazer. A gente consegue trilhar tudo. Sim, pensa também que eu vou liberar para aquele usuário um acesso, mas eu quero estipular um prazo. Então, eu determino qual o tempo máximo de sessão que ele pode estar ali utilizando. E ainda tem ali uma possibilidade de gerar uma tolerância a mais. Eu tenho ali alguns cenários de verificação, né, após X horários. E algo importantíssimo, Monique. Vamos falar lá de conformidade, vamos falar de ISO 27001, vamos falar de LGPD. Hoje a gente tem algumas normativas que estipulam que os usuários, que as senhas, elas devem ser rotacionadas após o uso. Mas não viram a senha, meu. Sim, Aí ele mas vai não, falar para você, mas eu não vi. Não vi, não copiei, não mostrei. eles não viram, Monique, mas a legislação deixa claro que após o uso, a credencial deve ser rotacionada, não depois do usuário visualizar ela. Então, algo importantíssimo, a ferramenta ela vai rotacionar essas credenciais. Que seja uma conta local, que seja uma conta do seu AD, eu tenho a possibilidade de, assim que o usuário encerrar essa usabilidade, ela vai fazer a rotação automatizada. Então, logou na conta, terminou de usar, rotacionou. Se eu logar 30 10 vezes, sessões, 10 sessões, 10 rotações. 10 Coisa que voltas. é automático da solução. Eu ainda tenho uma aprovação automática. Pensa assim, Monique. Esse é um recurso crítico e o cara só pode acessar em horário comercial. Eu posso pôr um horário aqui, né, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde,
no qual o cara vai pedir, vai pôr todo o motivo e tudo mais, tem o tempo de sessão estipulado, mas a aprovação dentro daquele horário X, ela é automática. Então, ele vai Usa automatizar aquele esse recurso todos os dias, né? Todos os dias comerciais. Aí isso. já otimiza Fora para do não ter que horário. ficar liberando. Pensa assim, o cara, ó, durante o horário, ok. Passou das 6, ele não pode mais acessar. Beleza? Depois das 6, um administrador tem que aprovar para ele acessar. O Então, que ele está algo querendo aí. fazer isso depois do horário, gente? Algo assim que a gente tem que prever, a gente tem que prevenir. Então vamos lá na prática, Monique. Acabei de aplicar aquele controle de acesso. Você pode ver que aqui já apareceu para mim no lugar da senha uma solicitação. Se eu mandar fazer uma conexão, ele fala que esse acesso requer uma aprovação. Então vamos solicitar ali para o administrador, né? Para quando que eu quero acessar? Eu quero agora? Não. Eu quero, sei lá, sábado de tal hora até tal hora, enfim. Posso cronometrar, eu posso agendar isso para um horário, para um dia específico. Vou pedir para agora, né? Então vamos pôr um motivo. Está aguardando aprovação. Do outro lado, aquele administrador, ele vai ter ali para ele já as solicitações de senha. Eu sei dizer que o usuário AC01 me solicitou a senha da conta administrator do meu Lab 1. Qual que é o motivo? Teste de seminário. Então, beleza, eu vou processar essa solicitação. Eu posso aprová-la ou mesmo reprová-la, né? É claro, para agora. Ou eu posso simplesmente aprovar para um outro horário que eu queira. Então, agora não pode. Agora eu estou usando, agora não tem como supervisionar ou algo nesse sentido. Então, o que eu posso fazer é também agendar um outro horário. Mas não, vou aprovar para agora. Aprovei. Do outro lado, pô, ele solicitou a senha, então agora ele já consegue visualizar a senha, né? Não, do mesmo jeito, a senha ele não vai visualizar, ele não vai copiar. O que eu fiz foi controlar quando ele pode acessar, ter uma aprovação por trás, ter um acesso, né, mais controlado. E detalhe, ali apontou para a gente a mensagem que a senha, usando ou não, tanto em sessão ou não, naquele tempo estipulado ele perde o acesso, ele vai ter que pedir outro acesso. Então, olha, na prática, o RDP está liberado para ele, ele tem ali aquele time específico para fazer toda a utilização. Finalizou, ele vai perder o acesso específico, certo? Então vamos lá, Monique. E essa gravação de sessão, Abel? A sessão foi gravada? Sim, inclusive essa gravação é algo que é algo importantíssimo porque a ferramenta ela tem um formato próprio de gravação. Então, essa gravação só vai ser reproduzida dentro da solução. Como eu citei ali no início, né, o pop-up é algo que você define, é algo que você pode habilitar ou não. Você pode definir o que que você quer gravar, o repositório onde vai ser salvo e ainda tem um repositório backup, tá? Sem contar que você ainda tem a possibilidade de auto-excluindo esses dados depois de X dias, certo? E por ser um formato próprio, né, ter todo um formato específico de gravação, essas gravações elas só conseguem ser reproduzidas dentro do nosso PAN, certo? Então aqui, por exemplo, ó, sessão de usuário. Estão sessões, conexões registradas. Aqui eu tive uma conexão, não se atenta ao meu horário, né? Meu fuso horário aqui do computador está um pouquinho, na verdade é o de baixo aqui. Aqui. Dia 21, esse mesmo. Então aqui eu tenho a gravação daquela sessão específica. Consigo assistir, pode ver que a qualidade dela é algo bacana, está condizente e a solução em si é a única que consegue reproduzi-la, certo? Ele não ocupa muito espaço, né, Abel? Não, em questão de espaço também, como é um formato próprio, a gente não tem esse problema, né, referente a espaço. E o que pode ser gravado, Abel? Você mostrou lá também, né? Você pode gravar qualquer tipo de sessão, tá? Inclusive aqui você consegue determinar quais os tipos. Ah, Bel, tá aqui os tipos, mas eu quero que um recurso específico não seja gravado. Você pode setar dentro daquele recurso, na configuração de gravação dele, para que ele em si não grave desse recurso específico, tá? Para às vezes Ok. alguma questão de segurança ou algo nesse cenário, né? Eu acho muito interessante também, a gente falou muito sobre gravação de sessão, sobre não mostrar senha, mas a questão também do reset de senha, dessa troca de senha, que isso a nível de boas práticas, isso é muito importante também. Como isso otimiza o nosso tempo. Bacana, vamos lá então, na prática, né? Primeiro, eu posso fazer essa troca de senha, eu posso inclusive até liberar para o usuário
conseguir fazer rotações, né? Ele tem a possibilidade dele solicitar a rotação. Então, hoje eu tenho várias formas de estar fazendo esse reset. Primeiro, posso ir manualmente aqui e alterar a senha. Mando gerar uma senha aleatória, alterou. Ah, eu alterei a senha no cofre, eu tenho que ir lá no recurso agora e alterar? Não. O PAN, ele vai se comunicar com o recurso, ele vai trocar sua conta, que seja local do Windows, que seja uma conta de Linux, que seja ali uma conta do seu Active Directory. Ele vai fazer essa troca. Como que ele faz isso? A gente tem várias possibilidades. A gente tem um agente, o que na maioria das vezes, né, não é mandatório, inclusive a ideia é não se usar o agente. E a gente pode usar a comunicação WMI, usando uma conta de serviço para fazer esse trabalho. Ou seja, eu tenho uma conta de serviço que ela tem privilégios no meu AD e ela consegue alcançar todas essas máquinas e trocar a senha, certo? Então, por exemplo, eu acabei de trocar a senha, vou trocar de novo. Troquei uma senha específica, já foi lá no meu destino, trocou, vou fazer um RDP. Já está funcional. Então, já está com a senha nova, lá no recurso já está com a senha nova, estou fazendo tudo ali em tempo real. Tá? O que que ele fez aqui? Eu não tenho agente instalado nessa máquina. Ele fez uma comunicação WMI, né? Fez ali através do meu AD, ele se comunicou com essa máquina usando a minha conta de serviço, sem ter agente instalado em nenhum ponto, certo? Isso é muito interessante. E dá para fazer isso manualmente e dá para otimizar isso, não dá, Bel? Isso. Manualmente, pensa um cenário que você tem X recursos, fazer um a um, conta por conta, não é Não, legal. não. Então, o que que eu posso fazer, menino? Eu posso pegar aqui um grupo que eu tenho nos meus recursos, né? E simplesmente fazer um agendamento, fazer uma redefinição periódica. Então, por exemplo, eu quero definir que 3 horas antes do processo, ele vai notificar essas pessoas, posso colocar as pessoas que eu quero, colocar o endereço de e-mail. Como que vai ser o processo de redefinição? Eu vou lá e vou gerar uma senha única para cada conta de cada recurso presente nesse grupo, certo? Então vai ser algo aleatório, baseado ali numa política de senha que eu criei, enfim. Posso também colocar uma senha específica, né, o que não é recomendado, tá? A gente está falando Não. em Boas conformidade. práticas, gente. Boas práticas, Exatamente. por favor. Pensa o seguinte, eu quero que a minha senha seja 1, 2, 3 para todo mundo. Pode Batatinha, um, até dois, ser, três, vamos lá. pode até Vamos ser colocar o uma nome senha do segura. cachorro. Isso. Pode até ser uma senha segura, mas a mesma senha para todos os recursos, todas as contas, Não. não está em conformidade, tá? Outro ponto, a periodicidade. Quando vai ser rotacionado? Então, olha, Abel, eu não quero usar hoje, por exemplo, o Labs do Windows, eu quero ter minha periodicidade de acordo com o que eu defini, eu quero fazer isso não só para o Windows, como para Linux, para minhas contas locais, para minhas contas de AD. Então, eu posso fazer em cima do grupo, coloco uma periodicidade específica. Então, por exemplo, quero fazer a cada 7 dias, começando de hoje, sexta-feira, às 18 horas. Então, o que que ele vai fazer, Nuno? Toda sexta-feira, às 18 horas, ele vai conta por conta dentro de cada recurso ou no Active Directory e vai rotacionar essa senha de forma automatizada. Ah, tá. É, vamos dizer que nesse momento a máquina está desligada. 6 horas da tarde, na sexta-feira, o pessoal já está tomando um em casa há muito tempo. Então a máquina está desligada. Eu posso trabalhar a persistência. Então, olha, tenta para mim mais 5 vezes no intervalo de 12 horas. De 12 em 12 horas, a solução vai tentar fazer a troca de senha daquele ali que não foi trocado, certo? E ao final ainda consigo notificar pessoas específicas, né, e-mails específicos, de tudo que foi rotacionado. Lembrando que foi rotacionado, não a nova senha, tá? Olha, as novas senhas estão aqui. Não, não é Fala isso. aqui, ó, gente, aqui sua senha nova, pode usar à Exato. vontade. Então, finalizei, eu criei ali todo um agendamento específico para fazer essa troca. E manualmente, né, periodicamente. E como a Sim. gente não... Pode Abel, eu falar, queria perguntar também, por exemplo, eu tenho um servidor, certo? eu tive um problema, eu tive que fazer um rollback. O backup não é a mesma senha. É a senha de semana passada. Certo. Ah, tá. Então você fez um rollback numa máquina, sei lá, uma semana Isso, atrás, né? E a senha isso. trocou já umas 40 vezes, porque já teve usabilidade. Qual senha será que está lá? Então, simples. Os administradores têm uma função dentro da solução que ele consegue ter todo um histórico de senha. Então, eu consigo fazer a usabilidade da senha num determinado momento. Então, se o rollback era do dia 15 a, sei lá, 1 da tarde, 1h33 a senha era essa. Então, eu tenho aqui todas as
todas as credenciais, né, todo o histórico, para mim fazer usabilidade de acordo com aquela credencial daquele momento. Então, num cenário como você citou, de um rollback numa máquina, e agora ninguém mais sabe a senha, né? Quem sempre faz a gestão é o cofre, como é que eu vou saber? Então, você É, tem, vou você falar tem uma duas pergunta possibilidades, né? interessante. Você poderia ali mandar trocar a senha, mas vamos dizer que é um cenário que não consegue, você precisa da senha. Você tem aqui todo o seu histórico para fazer aquela virada e usar aquela chave, certo? Ah, isso é muito válido. A Bel acho um ponto muito interessante também, contas de serviço. Vamos lá, né? Faturação de contas de Dor, serviço. dor. Tem uma conta de serviço dentro do meu parque, eu não troco a senha dela há 2 anos, porque eu tenho que entrar em 50 servidores, em 50 serviços, mudar isso aí depois que eu trocar essa senha, e startar o serviço. Ou melhor, né? Vamos fazer aqui um mutirão. Pego 10 analistas, dou a senha para os 10, ó, entra no serviço aí e troca. 10 pessoas já têm uma senha administrativa e geralmente uma conta de serviço. Muitas vezes são Não, admins do parque. Pensa isso. Como que o PAN poderia nos ajudar nisso? Então, por exemplo, ele vai trazer para mim de forma automatizada, sem eu fazer nenhuma ação diariamente, constantemente, as contas de serviço presentes no meu parque e em quais serviços essa conta está atrelada. Então, eu sei dizer que essa conta específica, ela está presente no meu Lab 1 em 3 serviços diferentes, no meu Lab 2 em mais 4 serviços diferentes, no meu Lab 3 em mais 3. Pensa, Monique, eu ir lá no AD e trocar essa senha agora. Quantos recursos eu teria que entrar em cada um, pôr a nova senha, restartar o serviço, sem contar que alguém já sabe a senha, alguém copiou essa senha, alguém criou essa senha. A ferramenta ela te possibilita fazer isso de forma automatizada. Então, como ela identifica as contas de serviço, ela consegue então fazer essa alteração, entrar em cada serviço, dentro de cada máquina, rotacionar e dar um restart no serviço de forma automatizada. Isso não só para contas de serviço, como também para as contas ali de ES do seu Windows. Então, pensa nas suas aplicações lá no seu IS. Mesma coisa, né? Tem que fazer essa rotação periódica e não troca. Você perde a sua segurança não rotacionando a senha. é o Por quê? mínimo das boas práticas, né? É o mínimo. Vamos falar em boas práticas. O que que uma senha tem? Idade. Então, toda senha ela deve ter uma idade. Inclusive, a própria ferramenta fala se a senha está expirada ou não, se ela está vencida ou não. Ou seja, ali muitas especificações vão te trazer às vezes que uma senha pode durar no máximo 30 dias. Pensa uma conta de serviço que o cara não troca há 2 anos, né? E que vulnerabilidade que isso representa. Então a ferramenta ela vem para isso, para te auxiliar, fazer essa troca automatizada. É claro, você não vai vir cá mandar trocar agora, porque ela vai entrar no serviço, disparar tudo, inclusive o meu PAN, mas você pode agendar isso. Você pode fazer um agendamento, olha, pessoal, todo sábado, 10 até às 11 horas, as nossas contas de serviço elas rotacionam, porque é feita uma troca de senha periódica e isso tem um processo ali agendado. Então a gente pode E, trabalhar nesse e quem pode fazer isso, Abel? Quem detalhe, tem. a parte de serviços, ela não pode ser feita por usuário final. Isso aí já é algo que está a cargo mais dos administradores da solução, tá? Então, quem vai ter esse privilégio é só os administradores, certo? E É interessante também, Abel, a gente olhar a questão, só um administrador, mas como são essas funções, né? Como a gente consegue granular essas funções desses usuários? sim, hoje as funções de usuários, é claro, a gente tem funções default da solução. Então, a gente tem ali X funções que eu posso atrelar ao usuário. Então, o usuário ele pode ser um administrador, ele pode ser um usuário de senha. Na visão que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, eu estou com um usuário que é administrador privilegiado e do lado de cá um usuário de senha, que é praticamente o nosso usuário final. Mas cada um deles tem acessos específicos, acessos a módulos específicos, a funções específicas. O que que eu posso fazer? Eu posso personalizar isso. Posso, por exemplo, criar o meu gerente de departamento. Esse cara, eu posso fazer, ele pode fazer exatamente o que eu defini. Então, eu posso colocar ele para criar recurso manualmente, eu posso colocar ele para excluir, gerar relatório. Posso falar para ele que dentro da parte das contas, ele pode adicionar, ele pode mover, ele pode editar, excluir, copiar, ele pode fazer acesso remoto, ele pode, enfim, gerar relatório, visualizar as gravações. Eu posso ter ali um acesso, por exemplo, só para um auditor, só para ele entrar, visualizar a gravação e não ter mais acesso nenhum. Eu modulo isso.
certo? Sim. E é interessante também que até a nível de administrador, né, Abel? Não é porque ele é um admin da solução que ele vai ter acesso a tudo, a gente consegue granular. Você pode, por exemplo, criar um modelo de administrador, por exemplo, que não consegue criar novos modelos, né? É Sim. o famoso pedido do gênio, né? Qual que é seu desejo? Ter mais desejo. Você não pode. Não pode criar a sua função. Então, aqui você pode criar, por exemplo, modelos que eles não vão te deixar, né? é, fazer nada, criar um modelo específico. Detalhe, eu tenho um acesso privilegiado aqui full. Se eu vim cá, por exemplo, e criar um modelo, gerente de departamento, eu vou criar um modelo aqui que esse cara vai ter acesso a tudo. E eu vou lá e vou setar ele para um outro usuário. Tá, eu sou administrador e tal. Isso aqui eu posso ir lá e pôr para o usuário? Não. Outro administrador tem que aprovar. Ou seja, né, vai ser uma formação de quadrilha, porque um só não faz nada aqui para prejudicar a empresa. Esse é um ponto, tá? E é algo também que diz respeito às boas práticas. Não ter nada centralizado em apenas uma pessoa. Esse é um ponto específico. Detalhe. Ah, Bel, o usuário tem acesso administrador. Ele pode ir no usuário dele, por exemplo, e fazer o que ele quiser, então. Não, você não se altera. Você só não tem essa permissão. Você consegue fazer exatamente as ações administrativas com os demais usuários. Você nunca se altera. Nunca altera a configuração de você mesmo, certo? Então vamos lá na prática também, Monique, para me mostrar para você uma alteração. Vou pegar meu AC01, que é um usuário final que a gente está vendo, e vou tornar esse cara um auditor de senha. Você vai ver também que do lado de cá, vou só recarregar a página. Esse cara agora já tem um outro nível de acesso. Você pode ver aqui. As auditorias estão aqui, os relatórios estão aqui, relatório de conformidade, como a gente falou, ISO 27001, GDPR, NERC, enfim. E isso aqui é algo assim, é rápido de fazer uma troca, é algo muito simples, não perde usabilidade, enfim, né? A gente consegue chegar ao resultado esperado. É interessante. Abel, é uma pergunta. Eu tenho 10 mil recursos, 5 mil usuários. Como eu gerencio isso aí dentro? Boa, né? Gestão de Vamos acesso na colocar ADM. lá no acesso, né? Mostrei compartilhar no acesso. Pensa 10 mil recursos, um a um, compartilha com o Pedro, compartilha com o João. Opa, o João saiu de onde ele estava, tem que remover tudo. Fica inviável. Isso aí fica inviável, a gente sabe disso. Então, pensando nesse cenário, a gente tem integração com Active Director, com Azure AD, a gente tem integração com LDAP. Então, o que que isso vai me trazer de benefício, né? Vamos lá. Primeiro ponto, quando eu estou integrando isso aqui com o meu AD, eu não estou só integrar por integrar. Ele vai listar para mim, ele vai automatizar para mim toda a inserção de recursos. Esses recursos aqui não foi eu que criei. Eu não criei um Lab 1, fui lá dentro e pus a conta. Ele foi lá, varreu o meu Active Director. Inclusive aqui está a mensagem, né? Recurso importado. Ele varreu o meu Active Director, listou os meus recursos, entrou em cada recurso e listou as contas locais de forma automatizada. Então, o que que isso vai me agregar, né? Vamos voltar ao cenário que você acabou de me falar. Compartilhamento. O que que isso me agrega? Quando eu integro com o meu AD, eu não trago só os recursos, não. Quando eu faço essa descoberta de recursos, por exemplo, que eu vou falar aqui, por exemplo, para Windows, né? Mas tem outros tipos. Quando eu estou fazendo esse processo, que inclusive ele tem uma sincronização que eu defino em horas, dias, né? Isso aqui vai fazer o quê? Ele vai lá no meu AD e vai listar, opa, senha errada. E vai listar para mim simplesmente os meus grupos, as minhas OUs. Se eu fiz a senha correta. Então eu posso ir lá, por exemplo, no meu AD e listar os meus grupos, as minhas OUs. Ah, como que eu faço isso? O que que isso me agrega, né? Vamos falar de grupos. Então vem aqui, seleciono os grupos específicos do meu AD, importo, beleza. O que que isso me agregou? Ele foi no meu AD e pegou, por exemplo, o meu grupo, que são os laboratórios de teste, e listou para mim os meus dois laboratórios de teste que estão dentro desse grupo. O que que eu posso fazer aqui? Ele lista para mim não só grupos de recursos, como de usuários. Então, eu posso aqui, por exemplo, compartilhar o meu grupo de laboratórios de teste com o meu grupo de usuários lá do meu AD, chamado usuários finais. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente compartilhando todos os recursos de um grupo de recursos com um grupo de usuários.
No seu cenário que você acabou de me falar, surgiu um novo recurso no grupo. Automaticamente todo mundo que eu compartilhei daquele grupo de usuários finais já tem um acesso. Da mesma forma que, se entrar um novo colaborador nos usuários finais, todo o acesso dele já está distribuído de acordo com o que ele realmente tem que ter de acesso. Ou seja, tendo um AD estruturado, você não precisa nem fazer ações. Otimiza, né? Isso. Pensa o seguinte: o colaborador hoje, quando ele sai de um departamento para ir para outro, ele soma os acessos, ele não perde os anteriores. Então, ele leva os acessos da TI para um outro departamento, um Isso quando departamento não sai da interno da empresa, TI Bel. para outro. Com certeza, saiu da empresa, opa, os acessos ainda estão lá. O que a gente pode fazer? Tendo um AD, como eu falei, estruturado, você vai lá no seu AD e olha, hoje a Monique tá no grupo de infraestrutura. Eu vou lá, tiro o grupo infra da Monique e coloco ela no grupo banco de dados. Quando a ferramenta sincroniza com a AD, automaticamente isso é alterado. Você vai receber os acessos do novo grupo banco de dados e vai remover os acessos do grupo de infra. A mesma coisa com recurso. Se um recurso estiver dentro do grupo X, está ali listado, já está compartilhado, tudo de forma automatizada. Então, essa gestão diretamente com o Active Director, ela vai nos auxiliar no nosso dia a dia. Ela vai Com certeza. facilitar para os nossos usuários uma gestão mais centralizada, mais facilitada, não perdendo em momento algum a segurança referente a isso. Isso aí, gente, muito bem. Agora eu tô dando uma olhadinha aqui no bate-papo, Abel, com o pessoal que está participando com a gente. O Celso é uma Ô, pergunta. pessoal, A pergunta do Celso. Com essa ferramenta de PAN, é possível elevar os privilégios de um usuário da equipe de TI em vez de passar o acesso da conta de administrador? sim, com certeza. A gente pode, por exemplo, vamos pegar um cenário Linux, né? Eu vou até falar um pouquinho mais. Não só elevar o privilégio, como também definir o que o cara pode fazer. Você tem várias situações. Então, você pode ali dentro dar um acesso mínimo para a pessoa, e quando ela for executar uma ação específica, você tem a elevação de privilégio para ela fazer aquilo com um privilégio adequado. Vamos falar então, o cara tem um acesso full dentro de um Linux, né? Um cenário parecido com isso também. Mas eu não quero que aquele cara execute qualquer comando. Então aqui dentro eu tenho também os controles de comando, onde eu posso fazer o quê? Eu posso criar conjuntos específicos, agrupá-los e liberar para aquele cara somente o que eu definir. O cara pode ter o acesso que ele quiser, ele não consegue executar o comando se eu não tiver liberado para ele. Então é algo assim que facilita essa gestão. Sim. E aqui tem mais uma pergunta do Ramon. Se funciona em HA? Sim, trabalha com alta disponibilidade. Ponto importantíssimo. Todas as senhas da empresa estão aqui, ninguém tem as anotadas no papelzinho. Isso é ferramenta parar. Tanto, o PAN hoje ele traz para a gente toda a estrutura de alta disponibilidade, né? Então a gente tem um servidor passivo secundário que trabalha em segundo plano, copiando tudo que está ali. Se por acaso o primário cair, automaticamente o secundário vai entrar em atividade, passando a ser ativo e supre ele. Ou seja, você não perde a usabilidade. Detalhe, além do HA, a gente tem os ROs, que são servidores de somente leitura, onde eu posso ter a quantidade que eu defini, porque o HA é só um. Mas o RO é um servidor de leitura, o próprio nome já diz. Ele vai servir para a usabilidade do dia a dia. E ele pode servir, por exemplo, para mim ter um em cada filial, em cada estado, onde o usuário, em vez de se conectar na minha central, ele está se conectando ali no RO da sua unidade, e o RO pega toda a auditoria, pega a usabilidade, joga para o meu servidor central e distribui para os demais ROs, tendo auditoria em todos eles, porém, somente usabilidade. Abel, o Mário Gonçalves também está perguntando para essa função de HA se é cluster. Você consegue mostrar ali na parte de HA para ele? Eu acho que aqui a gente não vai ter um HA configurado, mas como que Sim, funciona? sim, só para dar uma, só mostrar Ele vai isso. ter um servidor secundário se comunicando numa porta específica, né? O banco de dados do servidor secundário está ali se replicando o tempo todo. Se não me engano, porta 3456, né? Banco PGSQL. E a gente ainda tem essa porta, inclusive, a porta da aplicação, e tudo mais, pode ser alterada. E a gente tem também ali só ele validando, né, na porta da solução principal, porque no momento que ele não tiver comunicação com a porta principal da solução, ele entra em ação.
Então, a todo momento, aquele cara tá ali, se replicando, replicando, parou o primário, opa, entra em ação agora. Então, o pessoal vai conseguir trabalhar normalmente numa queda. Pode ser uma queda momentânea, uma queda esporádica, uma queda programada, mas você tem um secundário ali para fazer esse papel. Isso aí, Abel. Muito bom. Ah, vamos lá, né? Vamos aí, pessoal. Pessoal também veio aí. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o nosso sorteio, né, Monique? Participaram conosco, fizeram companhia, vimos muitas coisas importantes hoje, mas tem a parte interessante também que é do sorteio, né, pessoal? Deixa eu pegar. Vamos fazer o sorteio da nossa Alexa agora. Pessoal, até deixo claro, tá? A solução em si, qualquer tipo de dúvidas, qualquer tipo de, eu quero uma demonstração, entre em contato com o nosso time comercial, manda um e-mail lá para o nosso vendas e tenho certeza que vão te atender muito bem. Vocês vão ter aí, às vezes, uma demonstração específica, vão ter uma demonstração própria para o time de vocês. Pegar os participantes. Pessoal, vamos lá. Regras do nosso sorteio, né? A gente vai fazer um sorteio aqui específico, onde a gente vai trazer as pessoas que participaram. Em cima das pessoas que participaram, a gente vai listar aqui. Se a pessoa estiver conosco, ela vai ter um minuto ali para responder. E em cima disso, a gente vai depois entrar em contato para mandar esse brinde aí. Só um minutinho. Muita gente participando conosco hoje. Que bom, né? Esse é o nosso segundo webinar. Lembrando que teremos outros, pessoal. Fiquem atentos para se inscreverem nos próximos, que vem muita coisa por aí também, né, Bel? Cada mês mais, como se diz, cada mês crescendo mais, Sim, trazendo soluções aí para o pessoal. Vamos lá, então. São 167 pessoas. que foram inscritas, né? Vamos ver quem Exato. está online. Vamos pegar aqui os dados e já vou compartilhar com vocês o sorteio. Só um minutinho. Ter sorteio de uma Alexa, né, Bel? Isso vai ser uma Alexa. Olha, gente, eu não posso participar do sorteio, não, Abel. Podia, né? Coloca Eu meu podia também. nome, coloca meu nome, Abel, eu também quero. Vai, né? Colocar a Alexa para guardar minha senha. Alexa, guarda minha senha aí para mim. Alexa, qual que é a minha senha? Não faz isso não, gente. Brincadeira, gente. Faz isso não. Tá? Coloca no PAN, mais seguro. Ai, Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. o Romulo falando que a Alexa dele ativando com a gente. Hoje Ô, não pode Rômulo. falar Alexa que muitos aí respondem na hora. Rômulo, me desculpe que eu tô bagunçando aí seu Pessoal, escritório. vou usar um sorteador qualquer aqui, tá? Vou copiar a lista de nomes, vou inseri-los, né? Desses nomes aqui, um apenas será o sorteado. Então vamos lá. Quem será o nosso sorteado? Ingrid Giovana. Tá por aí, Ingrid? Responde a gente aí no chat. Então, a Ingrid vai ter um minuto se ela estiver presente aqui com a gente. Caso ela não esteja, vamos Outra sortear outro pessoa será número, né, sorteada. Bel? Acompanha Gente, a Ingrid, a gente. Ingrid, eu não acredito, Ingrid. Você ganhou e não tá aqui com a gente. Acredito, Ali o vai Diogo perder falou uma. que a Alexa dele falou que ainda não tem suporte para falar a senha para ele. Vamos acompanhar aqui até às 11h10. Se a Ingrid não Vamos aparecer, aguardar. outra pessoa. Caso... Oi, gente, será que ela não tá aí? Ó, Tá o vendo? pessoal aí Oportunidade. conhece a Ingrid, pessoal. O pessoal não vai Cadê a avisar, Ingrid? não tá querendo a Alexa.
vai até Só 11h10, espera dar Gabriel? um minuto específico, que ainda a gente já. Tá bom. É, Ingrid, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Infelizmente, não foi dessa vez. Vamos lá. Sortear novamente. Gente. Quem é o nosso sorteado? Vai ser Washington Silva Oliveira Júnior. Tá por aí, Washington? Ah, o Washington tá ali, Washington tá ganhou. aí. Parabéns. Washington, Passa seus dados para a vamos equipe aí lá. A gente vai depois. pegar aqui conforme o e-mail que você cadastrou, tá? Nossa equipe vai entrar em contato com você para estar organizando aí, né, o seu brinde, certo? Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, agradecer o tempo, tá? Disponibilizado aí. Ficamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês tenham sobre a solução, quem quiser estar conhecendo mais, tá? E fiquem atentos, a gente vai ter sempre aí novos seminários aí com o passar do tempo. E agradeço demais a participação de todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês e por estarem conosco em mais um webinar. Contando com a gente, estamos aqui, tá? Bom dia para vocês, bom final de Até semana. mais, tchau, tchau.